Bora revisar rapidinho o que a gente deu na semana passada. A gente deu a primeira parte da criação, hoje a gente vai dar a parte 2. Semana passada, a gente deu um foco muito mais específico na questão da criação dos dias criativos. Hoje, a gente vai tentar falar um pouco mais da criação do homem e da mulher e qual é o propósito de Deus na vida deles. Qual é o propósito para que eles foram feitos. Então, bora revisar o que a gente deu semana passada, rapidinho. A gente viu que livro é esse de Gênesis e qual o propósito ele foi feito. Ele foi escrito por Moisés para reeducar o povo no Egito e da mesma forma, quando a gente lê esse livro, a gente vê que o Espírito Santo nos leva a uma reeducação também nas nossas vidas. Existem áreas das nossas vidas que precisam ser reeducadas, a gente precisa reaprender da forma de Deus como a gente deve tratar essas áreas e para isso que a gente vai aprender mais sobre a palavra hoje. A gente viu também rapidinho sobre as duas frases que Deus enfatizou no capítulo 1, que é "e disse Deus", se referindo ao poder da sua palavra, e viu Deus que era bom, refletindo que tudo que Deus fez era bom. Um adentro rapidinho, a criação ela não é boa por si só, ela só é boa porque ela foi feita por um Deus bom, por isso que ela é boa. E por último, a gente viu também que Deus é um Deus organizado. A gente viu que Deus ele primeiro formou e depois preencheu. Só uma revisão rápida, quem quiser dar uma olhada nesse material rápido, a gente pode acessar no YouTube, já está lá, né? Então, bora para a aula de hoje. Essa semana eu fui surpreendido com um Reels no Instagram, que ele falava que, basicamente, as 4 perguntas fundamentais, reflexivas do ser humano são essas. De onde eu vim, ou seja, qual a minha origem, quem eu sou, qual a minha identidade, por que estou vivo, ou seja, qual o meu propósito, e para onde vou, qual o meu destino. E essas perguntas são respondidas em Gênesis. A gente vê de onde eu vim, origem, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A gente vê quem eu sou, identidade, a gente é filho de Deus. A gente vê qual o sentido da vida, qual o meu propósito. O sentido é eu me assemelhar a Cristo, então eu coloquei a imagem do carregar a cruz, que é quem quer vir após mim, carregue a sua cruz e me siga. E para onde eu vou, qual o meu destino? Nosso destino é a cidade celestial, é o céu que vai descer, a Nova Jerusalém que desce na terra. E eu coloquei a imagem aqui que retrata em Apocalipse, né, da árvore da vida novamente, lá. E vamos para a Bíblia então. Tudo tranquilo até aqui? Show? Legal. Tubarão, se você puder depois me ajudar a deixar um microfone aqui no meio, para o pessoal que vai perguntando, tá bom? Obrigado. Em Gênesis 1, do 26 ao 27, está escrito assim: "E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou." Ou seja, homem e mulher são criados à imagem e semelhança de Deus. Perfeito. Então, qual o objetivo desse texto que a gente vai se aprofundar hoje? É entender o que significa, afinal, que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Porque se Deus nos fez a sua imagem e semelhança, então esse é o nosso propósito. Quando ele diz, o ser humano é criado à minha imagem e à minha semelhança, ele está definindo que esse é o nosso propósito como criatura de Deus. E aí essa pergunta que vai ficar hoje, que a gente vai tentar responder: o que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus? Quando a gente estuda um pouco do original do texto, a gente entende que essa questão de imagem e semelhança significa que nós somos feitos para refletir a glória de Deus. Assim como toda a criação reflete e glorifica a Deus, nós, pelos nossos atos, devemos refletir a imagem do Criador. Certo? Então nós somos, entre aspas, assim, representantes de Deus na Terra, somos embaixadores. Alguém aqui sabe o que é um embaixador? Vocês têm noção do que é um embaixador? O que um embaixador faz? Um embaixador, ele é, nas relações internacionais, aquele que representa uma nação no exterior. Isso que é interessante. Quando a Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo, ele está falando que na Terra a gente representa a Deus, o seu reino, né, que não é desse mundo. Então,
a gente tem esse papel aqui na Terra, e isso ao mesmo tempo, eu não sei vocês, quando eu olho, porque nada na criação foi feito à imagem e à semelhança de Deus, a não ser o homem e a mulher. O ser humano é o único ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nem os anjos têm esse privilégio. Nós somos feitos assim, então isso é uma bênção, uma dádiva de Deus. Só que, além de ser uma dádiva, é uma responsabilidade, correto? Vocês convenhamos que é uma responsabilidade bem grande. Então, como na Bíblia a gente vê que Deus pede essa responsabilidade para a gente? Jaime, deixa eu trocar uma ideia com eles aqui sobre um assunto que é dever nosso, tá? Fazer isso. E talvez a gente não esteja fazendo tão bem, e aí nós precisamos que vocês nos alertem quando a gente pisar na bola, porque também para nós é um aprendizado. O nosso alvo é que em cada tema que a gente traga, você saia daqui sabendo o que estamos falando, por que estamos falando e como vamos aplicar. Ok? Porque se você sair daqui, Márcio, só com o que e não entendendo o porquê, não vai ter valor. Se você entender o que, mas o porquê, você vai achar que é importante. Mas se você não sair daqui sabendo como viver isso, você não vai conseguir praticar amanhã. E o Evangelho de Jesus que nos transforma é aquele que a gente não é apenas ouvinte, mas é praticante. Então, como eu vou praticar se eu não sei como praticar? Faz sentido isso? Ok? Então, todas as vezes que qualquer pessoa aqui sente, Léo, está claro para mim o que, mas eu ainda não entendi o porquê disso. Você pode explicar? Aí a gente vai ter que explicar, vamos dar o nosso jeito, biblicamente à luz da palavra. Se em alguma coisa eu e o Jaime não soubermos o porquê, a gente vai dizer, pessoal, a gente não se aprofundou no porquê, a gente pode trazer domingo que vem? Se em algum momento a gente não souber o como, Jaime, a gente também vai dizer para eles, pessoal, sinto muito, a gente ainda não sabe o como, a gente vai aprender, vamos pesquisar para a gente ministrar. Fechou, pessoal? Amém? Isso tem que ser uma academia, por isso que o nome é Academia Bíblica de Cristo. Aqui não é estudo bíblico, aqui é academia bíblica. Estudo bíblico só é ler e meditar e pronto. Não, aqui é uma academia, aqui é para eu e você aprendermos o que, o porquê e o como viver, tá bom? Então bora treinar agora, Jaime. Vamos pegar esse ponto agora que você falou de nós sermos a imagem e semelhança de Deus. Então a gente aprendeu aqui pelo slide que você colocou que o meu propósito é ser a imagem e semelhança de Deus, é isso? Legal. Então vamos primeiro lá, de onde eu vim? Então de onde eu vim? De Deus. E a pergunta é, por que Deus fez a mim e a você? Quem pode dizer? Por que Deus fez a mim e a você? Quando ficar em silêncio assim, a gente pede ajuda para as cartas, tá bom? Ou para os universitários. Jaime, por que Deus fez a gente? Para refletir sua imagem e semelhança. Então Deus fez a mim e a você para refletirmos a sua imagem. Por que Ele fez a gente para refletir a sua imagem? Por que Ele fez a gente para refletir a sua imagem? Uma pergunta bem complexa, na verdade. É tentar entender um pouco da mente de Deus. Mas eu entendo que, como Deus é amor, Ele deseja compartilhar a sua imagem conosco. E como Ele também é um Deus bom, Ele deseja que a gente viva uma vida boa. E a única forma da gente viver uma vida boa é se parecendo com Ele, é se parecendo com o Criador, e é fazendo aquilo pelo qual a gente foi feito. Eu também consigo definir da seguinte forma, né? O que, o porquê, o como. O como, na verdade, eu vou dar no final, tá? Para a gente não pular etapas. Mas o que? O que seria estudar o que seria a imagem e semelhança de Deus. O porquê isso é importante seria porque a gente foi feito para isso. Então, se eu não vivo pelo que eu fui feito, eu estou desperdiçando a minha vida. Uau, essa é forte, hein? Então eu fui criado para ser a imagem e semelhança de Deus. E por que eu fui criado por isso? Para refletir a imagem do Senhor. Logo, se eu não estou vivendo o propósito do qual Deus me criou, eu estou desperdiçando a minha vida. Ela está sendo infrutífera. Exatamente. É isso aí. Estou desperdiçando a minha vida. Ok. Como eu posso aqui na terra estar refletindo a imagem e semelhança de Deus? Pois é, o como vai ser o que a gente vai tentar tratar, destrinchar hoje, e eu peço calma para a gente ir por etapas. Show de bola. Então fica atento para o como, para esse aspecto. Então, quem eu sou,
Imagem e semelhança de Deus. Eu sou filho de Deus, você disse, né? Quem eu sou? Sou filho de Deus. Por que eu sou filho de Deus? Por que eu sou filho de Deus? Para refletir a sua glória? Ok. Como eu fui feito filho de Deus? Como eu e você fomos feitos filhos de Deus? Bingo, através do sacrifício de Jesus. Ok? Ótimo, vamos lá. Para onde eu vou? Para o céu. Por que eu vou para o céu? Não, olha que pergunta forte aqui. Léo, mas eu não era filha de Deus mesmo antes do sacrifício? Antes do sacrifício, amor, eu e você éramos criaturas, não éramos filhos. A Bíblia diz que Deus só tinha um filho, e o nome dele era Jesus Cristo. Por isso que ele era o unigênito, o único. E depois dele, eu e você passamos a ser filhos de Deus. Então, Jesus agora é primogênito, é o primeiro entre muitos irmãos. Fechou? Legal. Para onde eu estou indo? Para o céu. Por que eu vou para o céu? Por que você vai para o céu? Por quê? Vamos lá? Eu queria um microfone aqui, você pode me ajudar? Pode falar para eles bem alto, Beni. Porque lá é o nosso lugar de origem. Porque lá é o meu lugar de origem. Aqui a gente só é passageiro. A Bíblia diz que o Espírito veio de Deus e o nosso Espírito voltará para Ele. Lá é o nosso lugar de origem. Como é que a gente vai para o céu? Como é que Deus vai levar a gente para o céu? Qual é o caminho que leva a gente para o céu? Jesus Cristo. Tudo começa com Jesus, passa por Jesus e termina com Jesus. Amém. Vamos lá, Jaime. Bora lá. Deixa eu ver. Tá. Eu defini aqui 4. Aqui. Pelo menos 4 formas de a gente tentar entender o que é imagem e semelhança, antes da gente dar prosseguimento, né? Uma dessas formas é glorificar a Deus em tudo que eu faço. Outra forma foi, como eu já falei para vocês, é serem embaixadores de Cristo. Serem representantes. A gente entende que Deus, quando Jesus vem para a Terra, ele vem anunciar um reino, que ele não é desse reino, mas ele veio anunciar um reino, um novo reino. E é desse reino que nós representamos ele aqui na Terra. Nós não somos desse mundo, mas somos desse reino. E o último, que é uma coisa muito especial para mim, que é adoração. Adoração ser um estilo de vida. Tubarão, pode levar o microfone para ela? Paz, irmãos. Jaime, eu penso que é bom a gente falar sobre o que é o reino, como que funciona o sistema de reino, porque no nosso regime, na nossa cultura, a democracia é um estilo de governo, e o governo de Deus ele precisa ser, eu acredito aí, explicado, para que a gente entender o que a gente representa. Pode ser? Perfeito. Gostei. Cassi, esse assunto, ele merece um tema específico para ele, talvez um domingo só para isso. Isso é verdade. Como ele está falando, como hoje ele vai falar sobre o homem e a mulher, ele vai falar mais desse homem e a mulher inserido nesse reino, entendeu? Então talvez ele vai tratar esse assunto do reino de maneira secundária, mas falar especificamente sobre o reino é um tema que tem que ser de um domingo só para ele, tá? Tá. Legal, mas Jaime, posso resumir rápido, uma pincelada rápida. Como é que um reino funciona? Um reino tem um rei e ele tem seus servos. Deus é o rei e nós somos os servos dele. A questão é que fisicamente a gente não está no reino, mas a gente está, como se a gente pudesse colocar, em outra nação. Nas relações internacionais, embaixadores são aqueles que representam uma outra nação, estando num local que não é a nação de origem. Por exemplo, o embaixador do Brasil, ele pode estar na Inglaterra. Ele está representando o Brasil, as decisões do presidente do Brasil, mesmo não sendo presidente do Brasil, ele representa aquela nação dentro de outra nação. Essa é a nossa função aqui na Terra. Representar o reino de Deus, o rei, por meio das nossas ações e atitudes. Em síntese, seria isso.
se fosse só para dar um exemplo para eles entenderem melhor, imagina só a Inglaterra. Na Inglaterra é presidencialista, parlamentarista ou é monárquico? Oi? É monárquico. Lá tem um rei, tem um rei e tem o parlamentarismo também, que tem o chefe do parlamento. Aqui no Brasil, como é? É presidencialista. Mas o embaixador lá na Inglaterra, ele está representando quem? Um regime parlamentarista, monarquista ou um regime presidencialista? Presidencialista. Então isso significa dizer que aqui na terra a gente não está representando um regime terreno, a gente está representando um regime celestial. Então a gente vive a realidade do céu na terra. Então os homens, as nações vão conhecer o regime do céu através de mim e de você, que somos embaixadores. Mas nossa, tem muita coisa para aprofundar aqui. Tem, é um assunto assim que não acaba rápido, não se esvai tão facilmente. Eu queria ler com vocês 2 textos, rapidamente. Eu acho que se gerar dúvida não tem problema, a gente responde as perguntas. Mas o que eu queria com esses 2 textos? Ele está em Efésios, os 2 estão lá em Efésios. Um está no capítulo 1, o outro está no capítulo 2. E é que a gente entender, pelo menos, alguns aspectos que Deus gostaria que a gente refletisse a sua imagem aqui na Terra. Então, Efésios 1, do 4 ao 6, está escrito assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Grave assim, quando foi que ele escolheu? Jaime, eu estou vendo alguns abrindo a Bíblia. Eu quero estimular muito vocês a abrirem a Bíblia, tá bom? Aqui a gente vai deixar só para a turma que esqueceu a Bíblia. Sai tão rápido de casa que não trouxe a Bíblia. Mas aqui é para todo mundo trazer a Bíblia no domingo, ok? Então vamos abrir a Bíblia e aí só acompanha por aqui quem não está com ela no celular ou quem não trouxe ela, não a trouxe fisicamente ou que a versão é diferente. Aqui é a Almeida atualizada? Deve ser a NAA ou a NVI. Ou a CF também. É legal sempre a gente estar informando depois para vocês. Mas abra a Bíblia lá, por favor. Efésios 1, de 4 a 6. Já acharam? Vamos lá, pode ler, Jaime. Então bora lá. Voltando, antes da criação do mundo, correto? Ou seja, propósito é algo que foi... Quando a gente volta para Gênesis, o que a gente está buscando? Algo antes da queda, algo antes das coisas darem errado, basicamente. Então a gente está buscando a perfeição inicial ou o plano original de Deus. O plano perfeito. Tanto é que, por exemplo, quando a gente vai ler em Mateus, que os fariseus perguntam a Jesus sobre casamento, o que Jesus responde? Não era assim no início. O que ele está fazendo? Ele está voltando para Gênesis, para a gente ver a importância do que era perfeito antes da queda. Então, bora lá. Antes da criação do mundo, escolheu para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Opa, bora lá. 2 coisas. Santos e irrepreensíveis. Então, 2 coisas que Deus deseja para nós, é sermos santos e irrepreensíveis. É interessante que quando a gente vai ler nas Escrituras, que Deus não é só santo, Ele é santo, santo, santo. Ele é 3 vezes santo, como se fosse para um aumentativo, eu esqueci agora, para completar a plenitude de quão Deus é santo. E irrepreensíveis, é onde não há pecado, é onde não há mal algum, alguém que é bom, bondoso. E Deus pede para a gente refletir as nossas atitudes através de sermos santos e sermos irrepreensíveis. O Senhor começou falando, né, que sem santidade ninguém verá a Deus, correto? E Pedro vai falar, eu não coloquei o texto, mas em 1 Pedro está escrito mais ou menos assim, que Deus pede para nós sermos santos. Aí ele vai falar, por que ele pede para nós sermos santos? Porque ele mesmo, o próprio Deus, também é santo, ou seja, refletindo a imagem do Criador. No segundo texto que eu coloquei para vocês, Efésios, o famoso 2, 8 a 10, que a gente já sabe de qual, a gente sempre olha muito para o 8, né? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Todo mundo sabe esse versículo, está familiarizado com ele. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Ou seja, ao mesmo tempo que a salvação não vem pelas boas obras, alguém que é verdadeiramente salvo busca fazer boas obras para
obedecer a Deus, para refletir a imagem do Criador. Aí a dúvida que vocês estão tendo agora é a seguinte: beleza, santo, irrepreensível, boas obras, como é que eu coloco isso em prática? Porque a casa caiu, né? A gente não consegue fazer isso por nós mesmos. A gente não consegue sozinho fazer isso. E a verdade é que refletir a imagem de Deus anda de mãos dadas com outra questão. Anda de mãos dadas com outra coisa. Uma coisa que sem essa a gente nunca vai conseguir refletir a imagem de Deus. O que seria isso? Seria a intimidade e a comunhão. Eu não vou conseguir refletir a imagem de um Deus que eu não conheço, que eu não tenho intimidade, que eu não busco a presença, que eu não busco Ele face a face, que eu não confio. Por isso também a importância do Senhor falou da gente buscar o jejum, essa imersão que a gente vai ter na presença de Deus e comunhão com Ele. Eu só vou conseguir refletir de fato a glória de Deus, refletir de fato a imagem dEle, se eu conhecer esse Deus e se eu passar tempo com Ele. Vocês já viram, por exemplo, aquela pessoa que é igualzinho, não sei se vocês já viram, por exemplo, o esposo é igualzinho à esposa. Por quê? Porque os dois passam muito tempo juntos. Um dia desse, eu estava com um pastor que é amigo dos meus pais, e ele é discípulo de um tio meu. Teve uma hora que eu estava conversando com ele, que parecia que eu estava conversando com meu tio, porque ele passou tanto tempo com ele, que ele pegou o jeito de falar, ele pegou as manias, ele pegou a forma de entender as coisas. Então, a ideia é a gente passar tanto tempo com Deus, que a gente se pareça com Ele. É isso aí. E às vezes a gente está passando muito tempo com o mundo, e a gente acaba se parecendo com o mundo. A gente acaba passando muito tempo cercado de pessoas que vivem na carne, e a gente vai andar na carne. A gente acaba andando muito com pessoas que estão blasfemando, pecando. Você entende isso? Sabe, tem uma cultura aqui no Brasil, Jaime, que eu acho muito interessante, a cultura do nordestino. Quem aqui já conseguiu conviver assim com um nordestino, assim, aquele cearense raiz? Eu te faço uma pergunta: esse cearense raiz, depois de décadas vivendo aqui em Belém, ele muda o sotaque dele? A gente aqui acaba mudando, sim ou não? Gente, esse é o ponto. Deus quer levar a mim e a você para um nível aonde a gente vai conviver com pessoas aqui no mundo, mas a gente não vai se aculturar a eles. A gente não vai pegar o sotaque deles. E se eu estou pegando o sotaque do mundo, se eu estou pegando a mania da carne, a mania do mundo, isso significa que eu não estou pegando as manias de Deus. E como é que eu pego as manias de Deus? Como é que eu pego o sotaque de Deus? Vivendo muito tempo com Ele. Você falou do exemplo. Hoje de manhã eu estava conversando com a Rosana na cozinha. Ela estava preparando uma coisa para nós. De repente ela começou a falar alto. Aí ela mesma se tocou e disse: por que eu estou falando alto? Eu disse: que você está casada comigo há 24 anos. Ela acabou pegando a minha mania de falar alto. Você entende isso? Quanto mais tempo, Jardel, eu passo com Deus, mais tempo, mais eu vou pegar o sotaque dele, o jeito dele, a mania dele. A Rosana está trazendo aqui algo interessante. Salmo 115 fala sobre os ídolos. Tem boca, mas não fala. Tem mão, mas não pega. Tem nariz, mas não cheira. Olhos, mas não veem. E aí no final diz lá: tornem-se semelhantes a esses, aqueles a quem adora. Então a gente acaba absorvendo muito dessa cultura do quem e do ambiente que a gente está. Vai lá, Jair. Nossa, é muito bom o senhor trazer à memória isso quando ela é pastora, né? É a questão do ídolo, porque o que esse salmo mostra é que eu me torno a semelhança daquilo que eu adoro. Então, os ídolos que eu cultuo, por exemplo, se eu sou alguém que adora o dinheiro, o que eu vou ser? Uma pessoa consumista. Então, quando eu adoro a Deus, eu me torno a imagem e semelhança dele. E essa é a realidade, é eu contemplar a face de Deus, a sua presença, ao ponto que eu me torno parecido com Ele. Eu vou acabar adorando, e nesse processo de adorá-lo, eu acabo me tornando a semelhança dele. E eu queria passar com vocês agora uma promessa bem legal, em Romanos 28, 29. Eu imagino que todo mundo conhece esse versículo, ou já tenha escutado falar sobre ele, mas eu posso dizer assim, acho que talvez vocês não tenham entendido ele com totalidade. Está escrito assim, vocês querem abrir antes? Romanos 8, 28.
Não passou. Pode abrir lá enquanto a gente atualiza aqui, mas pode ir lendo. Abram lá, pessoal, Romanos 8, 28 e 29. Pode continuar, deixa Tá. a tela aqui. A tela é secundária, tá, pessoal? Então- A Bíblia que você está segurando é a primária, é o primeiro momento. Se não está na tela, aqui é só para dar um suporte. Então, bora abrir em Romanos 8, do versículo 28 até o versículo 29. Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aí você diz, opa, que legal. Então, tudo Deus coopera para o meu bem. E aí você continua. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos. E aí, qual é o seu entendimento inicial? A nossa natureza humana é tentar definir o que é o bem que o versículo fala. Então, para o Jaime, talvez o bem é ter saúde, é ir bem na faculdade, é dar tudo certo, é ter um emprego, enfim, esse é o meu bem, talvez o seu bem seja outro. Só que o próprio versículo, em seguida, o próprio texto vai explicar qual o bem Deus está definindo. Não é o que eu acho que é o bem, não é o que você acha que é o bem, não é o que nós achamos que é, mas é o que o Deus acha e o que Ele tem certeza que é melhor para nós. O que é esse bem? O versículo 29 vai dizer: porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Ou seja, em síntese, todas as coisas contribuem para o bem, para que Jesus seja formado em você. Todas as coisas contribuem para que Jesus seja formado na sua vida. Vocês estão entendendo? O bem não é o que eu acho, é que Jesus seja formado em cada um de vocês. Então esse é um porquê forte. Esse é o porquê. É entender que, por exemplo, quando o Senhor disse o exemplo, quando Deus nos dá lutas, é para quê? Para que Jesus seja formado em nós. Quando Deus manda uma pessoa para encher a nossa paciência, é para quê? Para eu exercer paciência, me parecendo com Jesus. Quando as coisas dão errado na minha vida, para quê? Para eu me voltar para Deus e entender que eu dependo dEle e que eu nada posso fazer sozinho. Quando as coisas dão certo, é para eu glorificar a Deus e eu me parecer com Jesus. Quando alguém me fere, é para eu perdoar essa pessoa, me parecendo com Jesus. Então, tudo contribui, sejam coisas boas, sejam coisas ruins, para que Jesus seja formado em cada um de nós. Isso é uma promessa nesse texto. Aí entra o como. Como é que Deus faz isso? Ele respondeu aqui, quem lembra? Como foi o como? Darice? Como é que foi o como, Ruth? Eliezer? Quem está aqui? Como foi o como? Como é o como? Então, o que Deus quer? Que a gente seja a imagem e semelhança de Jesus, não é isso, Vera? Por que Deus quer isso? Para que a gente reflita a sua glória, para que a gente manifeste os seus atributos na terra. Então, todas as vezes que você vê assim, Deus é amor, sim ou não? Então eu tenho que refletir amor. Deus é justiça, então eu tenho que refletir. Deus é misericordioso, então eu tenho que refletir misericórdia. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: misericórdia para você. Aquelas 7 vezes que você me irrita, ó, misericórdia para você, ó. Misericórdia. Todas aquelas vezes que você não mudou, já te falei 1000 vezes, mas ainda vou continuar falando a 1000ª. Misericórdia para você. Sim ou não? Deus é perdoador, então a gente é perdoador também. Então olhe para essa pessoa e diga assim para ela: eu te perdoo. Diga: eu te perdoo. Tu pisou no meu pé, mas eu te perdoo. Tu parece que está toda hora querendo me dizer o que eu tenho que fazer da minha vida, mas eu te perdoo. É assim. Isso é ser a imagem e semelhança de Deus. Como eu vou ser a imagem e semelhança de Deus? Assim. Ok? Agora, gente, vamos lá. Isso aqui é um ponto forte, Jaime, que se a gente começar a praticar isso aqui amanhã, gente, fechou a aula. Já valeu tudo que a gente passou aqui.
amanhã, segunda-feira, como é que eu desenvolvo um estilo de vida à imagem e semelhança de Deus: amoroso, perdoador, misericordioso, justo, bondoso, amável, manso. Hein? Eu olho para o JP daqui de trás, eu vejo um homem tão manso. Hein? Que se importa pelo outro, sim ou não? É assim. Como é que a gente faz isso, Elisângela? Amanhã, como? Vamos lá, esse é um assunto para a gente falar, vai, Pati. Praticando. Como eu pratico? Isso aqui tá, esse é o caminho. Eu tenho que praticar bondade, praticar amor, praticar o perdão, ok? Então a gente vai praticando. A carne quer praticar isso? Não, mas eu sou embaixador da terra que vive na carne no mundo. Eu sou embaixador do céu, e na carne tem perdão, tem amor, porque tudo que tem no céu é a imagem e semelhança de Deus, ok? Mas vamos lá, qual é um outro meio que Deus vai utilizar, ou qual o meio que Deus vai utilizar para me levar para esse nível? A semelhança de Jesus, para ser a imagem do seu filho. Jesus é igualzinho ao Pai, Ele espera que eu seja igualzinho a Ele também. Como é que Ele vai fazer isso aqui? Como? Conviver mais com Cristo, ótimo. Mas eu convivo com Cristo e convivo com você. Vai, Cris. Eu queria um microfone aqui para Cris. É só para a gente te ouvir, tá, Cris? Melhor. A adoração é um estilo de vida. A adoração é um estilo de vida. Então olha só, ela está me dando, e a Isabela complementou, um como. Qual é o como? Comunhão com Ele, relacionamento com Ele. Mas cá para nós, bora tirar a máscara. Isso é importante, sim ou não? Não, não é só importante, é imprescindível. Mas eu vou viver o resto da minha vida aqui na terra só em contato com Jesus? Não, eu também vou ter contato com o outro. E aí nesse contato com o outro, Jesus tinha contato com Deus enquanto estava na terra? Tinha. Jesus orava no mínimo 3 horas por dia, mas ele tinha contato com o povo, com os sacerdotes, com os fariseus, com os republicanos. Ele tinha contato com quem falava mal dele. Sim ou não? Essa semana eu e a Rosana recebemos umas mensagens que foi assim para nos testar. Foi ou não foi, amor? E essa mensagem que nós recebemos foi para testar como estava o nosso nível de maturidade espiritual. Foi para testar o nosso nível de semelhança a Jesus. Isso aqui é forte. Sabe um como que Deus vai fazer comigo e com você? Ele vai estar testando, Júnior, o nosso nível de maturidade, o nosso nível de semelhança a Ele. Como Ele vai fazer isso? No dia a dia, nas circunstâncias, nas mensagens que a gente recebe no celular, nas notícias, nas informações que a gente passa. A gente vai estar sendo toda hora testado. A Bíblia diz em Provérbios 17, ou 27, 17, que um ferro afia outro ferro. Assim é o homem. Às vezes os nossos relacionamentos, Vivian, eles vão passar por momentos difíceis, mas é Deus usando essa situação para a gente estar se afiando. E a gente afia uma faca para quê, gente? Cortar. Para que a gente afia uma faca? As cozinheiras de plantão aqui? Para cortar. Por que Deus afia eu e você com outro homem? Te prepara, Renan, que Deus vai afiar eu e você junto. Olha para a pessoa que está ao seu lado aí, que está casado com você, amigo da escola, do trabalho. Olha para essa pessoa que é irmã e diz assim: Deus está me usando para afiar você. Deus está usando a mim e a você para a gente ser afiado, para parecer mais com Ele. Amém?